Olá, sejam bem-vindos a essa aula. Vamos falar um pouco sobre educação? Como eu me apresentei para vocês no vídeo anterior, meu nome é Nayara e nós vamos aí estudar a partir da Constituição e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação do ano de 1996. Bom, é necessário que tenhamos um olhar crítico para todo esse contexto e por esse motivo há um livro bem interessante que eu indico como uma referência complementar, que é a LDB interpretada, diversos olhares se entrecruzam. Quem puder comprar esse livro, ler, ele é bem legal e pode te ajudar bastante a compreender a LDB de uma forma crítica, apesar de que eu vou apresentar muitas coisas do livro para vocês aqui nesses slides. O primeiro passo que eu gostaria que vocês fizessem é assistir o vídeo Linha de Tempo sobre a história da educação no Brasil. Vocês vão clicar aqui nessa frase e vão assistir. Façam uma leitura sistematizada, anote tudo que você compreendeu a respeito desse vídeo, tudo bem? Bom, olhem só. A Lei de 9394 de 96, ela pode ser considerada a segunda lei de diretrizes e bases da educação. Isso porque somente a Lei 4024 de 61, do ano de 1961, estabeleceu como aquela normas para todo o sistema educacional. Isso significa o quê? Que antes da LDB havia sim uma lei, só que a LDB foi uma grande conquista para a área da educação. Mas olhem só, a primeira tramitou naquela casa por 13 anos e a segunda 8. E uma das possíveis explicações pode ser o fato de que elas nasceram em momentos raros e históricos de retomada da democracia no Brasil, o que gera um clima de confronto entre forças políticas. Então, olha só, existia força ideológica oposta. Então, quando há essas forças político-ideológicas opostas, como demora para que algo seja sancionado e mesmo assim, nem sempre vai ser da melhor forma possível. E eu gostaria que vocês se atentassem para a questão dos anos. Quanto tempo demorou para que a LDB de 96 fosse promulgada, né? E quando surgiu? Em um período de retomada da democracia. Por isso, assistir o primeiro vídeo é muito importante para compreender o período histórico de tudo isso. Bom, olhem só. Um grupo de educadores que se expõe ao público todo o processo de tramitação de quem viveu e sofreu todo o processo da LDB até 20 de dezembro de 96 e ela foi sancionada em qual período? No período em que o presidente Fernando Henrique Cardoso estava como presidente do Brasil. E nesse período há uma dinâmica tensa de conflitos de interesses ideológicos no campo social. Então, aí a Brzezinski, né, essa outra autora, que também cita o quanto houve essa questão de conflitos de interesses ideológicos. Olhem só, em 20 de dezembro de 96, que foi sancionada a lei, em cerimônia lá no Palácio do Planalto, ocasião em que o presidente da República pediu para que a mesma fosse chamada Lei Darcy Ribeiro. E aqui há uma crítica, porque o nome que vem sendo empregado em várias publicações, certamente muito mais pela trajetória de vida de Darcy Ribeiro do que pela sua dedicação à educação nacional. Então, eu gostaria que vocês também assistissem quem foi Darcy Ribeiro. Por que é que quiseram colocar aí essa questão de chamar essa lei de Lei de Darcy Ribeiro, tá bom? Assistam um pouco, compreendam essa questão da história de vida, da biografia de Darcy Ribeiro. Vamos ler o título 2 dos Princípios e Fins da Educação Nacional. O artigo 2 traz o seguinte: educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade, ideais de solidariedade humana. E qual a finalidade? Pleno desenvolvimento do educando, preparo para a cidadania e qualificação para o mercado de trabalho. Artigo 3. Será administrado com base nos seguintes princípios. Aí traz todos os princípios: igualdade, condições para acesso e permanência na escola. Será que todos permanecem na escola? Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento e a arte, o saber. Pluralismo de ideias, concepções pedagógicas. Respeito à liberdade e apreço à tolerância, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino,
isso existe de fato, gratuidade do ensino público, valorização do profissional da educação escolar. Será que de fato existe essa valorização? Nós vamos falar um pouco sobre isso. Gestão democrática do ensino público, garantia de padrão de qualidade. O que é qualidade? O que é essa qualidade descrita na LDB? Valorização da experiência extraescolar, vinculação entre educação escolar, trabalho e práticas sociais, consideração com a diversidade étnico-racial e garantia do direito à educação e aprendizagem ao longo da vida. Lembrando que esses dois últimos aqui foram incluídos no ano de 2013 e esse no ano de 2018. Bom, olhem isso daqui. Sabemos muito bem que as condições socio-históricas do Brasil não oferecem possibilidades para que a maioria das pessoas possam usufruir das mediações concretas desses princípios. Isso é real. A lei conceitua, mas não obriga e não assegura seu próprio cumprimento. Assim, tudo passa a depender de medidas dos gestores do sistema que venham a tomar essas iniciativas. Severino, página 65. Gente, nem tudo que está aqui de fato é concretizado. Por esse motivo, a crítica desse autor em relação à questão de mediações concretas desses princípios. E olhem só, artigo 205 diz o seguinte, isso na Constituição: a educação é direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada visando o pleno desenvolvimento da pessoa. Viu só que algo que está na Constituição também está na LDB, que é exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Mas que tipo de qualificação será que é essa? E aí há várias críticas em relação ao trabalho e educação, que é fácil ao número significativo de polêmicas, que suscita que tipo de qualificação? Eu estou qualificando esse aluno somente para o mercado de trabalho ou para ele compreender o sentido de ser um cidadão, de saber usufruir dos seus direitos e deveres, enfim, há toda essa preocupação. Artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade, condição, permanência na escola, permanência, liberdade, pluralismo. Isso tudo está na Constituição, viu? Que o que está na Constituição também está na LDB. Algumas partes da LDB está na Constituição. Isso daqui é para mostrar para vocês que é algo aí garantido pela lei. Lei de diretrizes e bases da educação. A educação compõe-se de educação básica, que é formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio, e educação superior. Isso eu espero que todos possam compreender. Há alguns detalhes em relação a quando ingressar na educação básica, né? Quando ir para ensino fundamental, ensino médio. E aí nós vamos ver aqui nesse slide que a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, organizada da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. E aí eu gostaria também que vocês assistissem esse vídeo para entender um pouco sobre essa questão da educação básica. Quando é que se insere na educação básica? Qual é a idade? Enfim, várias dúvidas que podem aí suscitar ao longo desse estudo. Educação infantil. Olhem a crítica que se traz aqui. Severino, a especificidade atribuída a essa etapa opõe-se radicalmente à visão de pré-escola como base na noção de privação ou carência cultural, tão em voga no passado recente, né? Segundo o qual o papel da pré-escola seria de suprir deficiências das crianças. Então, a educação, depois de ser promulgada a LDB, essa educação infantil vem com a necessidade de compreender que não seja mais uma pré-escola para suprir deficiências de crianças e muito menos, olhem só, para a questão de dimensão de um atendimento assistencialista, mas sim de um crescimento multidimensional com a possibilidade de superar a visão assistencialista da educação. Então,
é um ganho em relação a isso. A Lei de Diretriz e Base, a educação infantil, há aí uma nova visão de que não vê essa educação como algo assistencial, e sim uma questão de formação multidimensional dessa criança. O ensino fundamental, um aspecto relevante a destacar entre as mudanças havidas, que se refere à compreensão de uma função social da educação, mediante a eliminação do limite de idade para o direito de ensino fundamental. Então, não há mais esse limite, né? Há aí quem não tem o ensino na idade definida tem a possibilidade de cursar de fato o ensino fundamental. E é um grande ganho na questão da LDB. Qualquer faixa etária acima dos 7 anos terem etapa de escolarização. Inclusive, isso é possível exigir ao poder público. Então, é um ganho também em relação à LDB. E o ensino médio, ora delegado a função de preparar para ingressar na universidade, e ora a finalidade é atender o mercado de trabalho. Há também essa crítica em relação à formação no contexto do ensino médio. Então, o momento de transição entre a adolescência e a fase adulta necessita de muito apoio. O próprio autor traz isso em relação à estruturação das ideias desses adolescentes, as suas relações pessoais, sociais, envolvendo a necessidade de diálogo. Vamos dialogar, orientar e visar a construção coletiva e individual para se inserir na sociedade. Então, é muito mais do que ingressar para a universidade ou de preparar esse aluno para o mercado de trabalho. Nós temos que pensar essa formação de uma forma ampla. Nós estamos formando para se relacionar, para ter aí o direito de construir a sua vida de forma coletiva e individual. E nós temos que olhar para essa questão a partir dos dizeres desse autor que contribuem muito para a nossa reflexão. E educação de jovens e adultos? Reafirma a ideia comum de orientação das políticas de transformar direitos sociais em políticas compensatórias. Olha só o que esse autor traz. Não pode ser políticas compensatórias, não pode ser vista nessa perspectiva, a educação de jovens e adultos, porque muitos deles não tiveram oportunidade de estudar naquele momento, na idade, como todos tiveram de cursar ensino fundamental, ensino médio. Então há uma crítica em transformar o direito que essas pessoas têm em alguma política. Não, vamos só compensar o estudo, vamos oferecer algo que são alguns programas de formação complementar e não algo que vai de fato contribuir para a formação enquanto cidadão, entendeu? Há muito isso em questão aí a esse contexto. Bom, em relação ao ensino superior, temos uma universidade especializada no campo do saber em lugar da existência de uma universidade dos campos do conhecimento. E o que isso traz como consequência? Realmente há uma divisão positivista da ciência, tanto que dentro de uma universidade nós temos várias faculdades e isso limita a aproximação das áreas. Aí toda essa questão em relação à universidade, e a própria LDB traz no teor da sua escrita algo que possibilita isso. Flexibilização ou redução das exigências nas normas e critérios para criação e credenciamento de instituições de educação superior. Por que há a criação de várias faculdades privadas? Justamente porque houve a flexibilização de exigências de normas e critérios para surgir para criar, para se trazer algo novo em relação a uma faculdade privada, para surgir uma universidade privada. E aí também críticas em relação ao currículo, autonomia, gestão democrática, os estágios. Será que de fato os estágios estão colaborando para a formação desses alunos? E formação de professores. Uma crítica feita pelo autor Antônio Nova, que nós podemos também trazer para a discussão dessa lei, que é preciso passar a formação de professores para dentro da profissão. O que significa isso? A discussão em relação à formação de professores muitas vezes não é feita pelos próprios professores. Há outro grupo que não é de professor,
que discute, cria as leis, e a LDB traz isso também. Quem é que criou essa LDB? Será que de fato há um grupo que não traz alguma formação em relação à educação? Tudo isso é algo que nós podemos pensar em relação a esse estudo. Bom, artigo 211 diz que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios que vão organizar em regime de colaboração seus sistemas de ensino. A União que organiza e financia o Sistema Federal de Ensino e dos territórios e prestará assistência técnica e financeira aos estados, aos distritos e aos municípios para o desenvolvimento dos seus sistemas de ensino e atendimento prioritário à escolaridade obrigatória. E os municípios vão atuar no ensino fundamental e pré-escola. Lembrando que vocês podem observar que o município é responsável pela educação básica, pelo ensino fundamental. E já o ensino médio está mais com a questão do estado, e isso traz no teor aqui da escrita da LDB. Olha outra questão importante. A União vai aplicar anualmente nunca menos de 18% e os estados, o Distrito Federal, 25% no mínimo da receita de impostos compreendida de transferências, manutenção e desenvolvimento de ensino. 18% de dinheiro da União que é colocada para a educação. E estados, distritos e municípios vão investir 25% desse dinheiro. E há uma crítica que o Brasil apresenta um dos mais baixos índices de investimentos na área, mesmo comparado com outros países latino-americanos. E há tanta questão de impostos que nós pagamos e, de fato, 18% só para a educação, que a União vai investir, e 25% os distritos, municípios e estados. É algo de se pensar, não é mesmo? Artigo 214, a lei estabelecerá o Plano Nacional da Educação, que é o PNE. O que busca esse Plano Nacional da Educação? Erradicar, acabar com o analfabetismo. Será que, de fato, esse Plano Nacional de Educação tem dado certo? Universalizar o atendimento escolar, melhorar a qualidade do ensino, a formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica. Lembrando que esse Plano Nacional de Educação, ele tem uma validade de 10 em 10 anos e sempre há aí a discussão dos municípios, estados, de todos pessoas da área da educação que se envolvem, mas as metas e estratégias, será que de fato elas são alcançadas? Será que há possibilidades para que essas metas e estratégias e diretrizes fossem alcançadas? A gente tem que pensar muito mais do ponto de vista de colaboração dos profissionais que são envolvidos, porque há questão também de incentivo o que recebe de financiamento, e esse financiamento que é direcionado à educação supre as necessidades dessa educação brasileira? Bom, e aí da Organização da Educação Nacional? Há um Conselho Nacional de Educação que tem funções normativas, de supervisão e atividade permanente em relação à educação do nosso país. Então, no nosso país, há um Conselho Nacional de Educação que tem muita influência em relação a todas as diretrizes, a tudo que é organizado em relação à educação do nosso país. Inclusive, a LDB teve aí a colaboração do Conselho Nacional de Educação. Mas quem é que compõe esse Conselho Nacional de Educação? Será que são pessoas da educação? Isso que nós temos que pensar, como a crítica de Antônio Nova. Será que, de fato, os professores é que vão aí trazer contribuições em relação à formação de professores? Tudo isso deve ser analisado, porque as coisas são criadas, as leis, e muitas vezes não são criadas por essas pessoas. E há uma crítica muito forte em relação a isso. E a qualidade e a equidade? Será que de fato há uma qualidade? Nas políticas públicas na área social do país, predomina no momento uma linha de pensamento com princípios dados pelo neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? Isso é muito importante que todos vocês saibam, que é a questão da adaptabilidade, ajuste ao mercado, competitividade, produtividade, rentabilidade. Na educação, o que se prioriza?
algo para qualidade no sentido de formação ou de gerar a questão cada vez mais de competitividade no contexto educacional desses alunos, da formação dos alunos, de ajustar tudo isso ao mercado, de privatizar a educação. Enfim, há várias questões que devem ser pensadas, porque não se foca na questão da pessoa humana, como se deve ser a prática de um processo formativo. Há uma preocupação com o processo formativo dos alunos, dos professores, há uma preocupação da educação do ponto de vista formativo. É algo que deve ser pensado, porque na LDB mostra que tem que ter qualidade, que tem que ter equidade, mas de fato há várias críticas em relação a isso, principalmente porque traz a perspectiva do neoliberalismo, que é essa prática privativa em relação à educação. Trazer essa competitividade, tudo isso, a questão de ter rentabilidade para a educação. Bom, fica evidente que ainda persiste no Brasil o quadro deixado por Anísio Teixeira. Uma grande distância entre a lei elaborada e a realidade brasileira. Portanto, permanece uma duplicidade entre o mundo vivido e o mundo do sistema. Há uma forte crítica em relação a isso. Bom, como eu sou aí professora da área da docência universitária, eu posso apresentar a vocês que na LDB mostra que para ser docente universitário, por exemplo, é necessário ter formação lato sensu e stricto sensu. Mas em nenhum momento da lei fala que é necessária a formação didático-pedagógica. Por esse motivo, muitos professores vão ingressar na universidade e não vão ter conhecimento da questão didática, planejamento, avaliação, relação professor-aluno. Ou seja, prestem atenção, por mais que exista a lei, existem lacunas. E nós devemos compreender essas lacunas, e uma forma de lutar contra isso é, de fato, conhecer isso e ter criticidade ao ler uma lei, ler além das palavras, além das frases, ir além do que está dito de fato na LDB. Temos aqui algumas referências básicas e complementares. Quem tiver oportunidade, eu peço que leia o livro que é LDB interpretada, diversos olhares se entrecruzam. Não deixem de assistir todos os vídeos que eu coloquei para vocês. E algo que eu quero destacar aqui no final é que, apesar de todas essas questões colocadas, nós podemos dizer que há aí um grande ganho em relação à LDB, que eu vou ler aqui para vocês, que inclusive está em um artigo do livro. A referência explícita ao compromisso de avanços progressivos rumo à universalização, a abertura de espaço para a injunção do poder público em situação de omissão frente às suas responsabilidades, o destaque dado aos sujeitos em condições especiais, inclusive os povos indígenas, o reconhecimento de identidade e culturas plurais em articulação com a unidade, a ênfase na necessidade de exploração aos novos recursos tecnológicos do trabalho pedagógico, a educação à distância, enfim, há várias contribuições, e traz aqui principalmente a questão dos povos indígenas e várias outras questões que são colocadas na LDB de 1996 que antes não existiam. Então, há sim ganhos, mas há muitos desafios a serem aí colocados em relação à Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Bom, vou deixar aqui também como tarefa para vocês a leitura das leis da educação básica e tecnológica. Vocês vão abrir e vão verificar o que traz cada uma dessas leis. Gostaria muito que vocês lessem o que traz em relação a cada uma delas. Vou mostrar para vocês como é que vocês podem abrir aqui. Vocês vão abrir Leis de Educação Profissional e Tecnológica e vão ver que tem várias leis no site do Ministério da Educação. Vocês vão abrir cada uma delas e o primeiro artigo traz de fato o que é cada uma dessas leis. É necessário nós que estamos na área da educação, que vamos trabalhar nessa área, tenhamos aí a clareza do que é cada uma delas. Por exemplo, essa lei aqui, ela traz o artigo 1, já está falando que é sobre o FIES, que é o Fundo de Financiamento Estudantil. A próxima lei vocês vão abrir e vão olhar aí. O que traz? Traz a questão do Plano Plurianual da União,
do período de 2016 a 2019. Então, vamos ler todas elas, o primeiro artigo, e verificar o que traz o teor de cada lei para os estudos, para que vocês também possam desenvolver a atividade avaliativa. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Deixem os comentários no fórum, troque experiência com outros colegas, mande aí as suas sugestões para próximas aulas. Eu espero que eu tenha ajudado. Um forte abraço e até a próxima aula.